pessoal, estamos de volta para continuar falando sobre um assunto que gera muitas dúvidas nos pais e muitas vezes é um tabu, né? Que é a sexualidade. Vamos continuar respondendo as dúvidas que vocês estão mandando pra gente. Patrícia, hoje a dúvida é de um pai bem interessante que com certeza faz muitas vezes a gente pensar mesmo e refletir. Até quando devo ficar sem roupa na frente do meu filho? Isso tem a ver com o momento que a família se sentir à vontade, né? Até quando a família se sentir à vontade, ela vai deixando essa situação acontecer com naturalidade. Tem família que a criança, desde pequenininha, os pais não se sentem à vontade para ficar sem roupa na frente da criança. Já tem família que ficam, né, sem roupa à vontade até adolescente. Não existe nada prejudicial, Carla, em relação a isso. A questão é trabalhar sempre o respeito entre eles, um limite desse corpo, que a gente já falou várias vezes, né? A criança entender até onde ela pode tocar, né? Até onde ela pode olhar, até onde isso é invasivo, até onde isso não é. E onde esteja confortável para todo mundo. Esteja confortável, sentido, né? Não existe muito uma idade para isso. Agora, a pergunta que angustia muitas famílias, a pergunta que não quer calar. Qual é a idade ideal para conversar sobre sexo com a criança? Essa pergunta, na verdade, é angustiante para muitos pais, né? Só que não existe uma idade certa. Talvez eu não tire um pouco a angústia dos pais, porque a gente vai ter que ficar atento, assim como eu estava falando na pergunta anterior, ao que a criança vem demonstrando de curiosidade. Então tem criança que com 7, 8 anos já começa a escutar de alguém na escola, ver, né, em algum lugar, falar sobre sexo, sobre transar, e vai perguntar em casa. O importante é a gente sempre responder a pergunta da criança, né? Então, se a criança tem alguma dúvida e ela é pequenininha, né, ou seja, antes até de 7 anos, né, a gente vai responder e ela vai querer saber até onde ela tem maturidade para entender. Então a gente vai percebendo que a criança vai parando de perguntar porque ela não quer mais saber ou não conseguiu entender tudo e para ela não fez mais sentido, ela não perdeu o interesse. Mas a gente precisa responder, né? É claro que a gente vai usar palavras talvez mais simples, mas a gente tem como responder sempre a criança. E crianças mais velhas, de 8, 9, 10 anos, que já ficam com esse tema um pouco mais, né, frequente em escola, entre as crianças mesmo, a gente precisa responder e falar sobre detalhes também, né? É importante que os pais fiquem atentos até se a criança está envolvida com esse tema, só que tem vergonha de perguntar aos pais, até porque ela pode entender sobre esse tema de uma forma diferente do que vocês, né, do que vocês queiram falar através dos amigos só. A gente precisa separar um tempo para explicar para a criança tudo que envolve sobre o sexo, que não é simples. A gente tem que falar sobre os cuidados, a gente tem que falar sobre prazer, a gente tem que falar sobre idade, sobre corpo, sobre transformações. Então a gente não está falando de um assunto que seja rápido, que seja simples. Então é importante que os pais estejam envolvidos nesse tema com a criança. Acho que nem é um tema que a gente converse de uma única vez com a criança, né? Naturalmente a criança vai perguntando uma coisa ou outra e a gente vai dando as informações, né? E eu acho que importante é isso, é saber o tamanho da curiosidade da criança para você responder. Você estava falando e eu estava lembrando. E eu as histórias dos meus filhos, né? Uma vez entrei na farmácia com o meu filho, na época ele devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos mais ou menos. Entramos nós dois e o pai. Eu fui para uma parte da farmácia e ele ficou andando com o pai, e aí ele se deparou com um pacote de absorvente. Aí ele pegou, olhou e perguntou pro pai, claro, em alto bom tom, pra farmácia inteira olhar aquela cena, né? O que é isso, pai? E o pai, isso é de menina usar. E aí ele continuou perguntando, obviamente, né? Prosseguiu. Mas pra usar por quê? Pra quê que serve? Usar como? E aí o pai, na hora, respondeu de uma forma muito simples pra ele. É porque as meninas, quando crescem, de vez em quando sai um sanguinho. E aí elas precisam usar isso. E pronto, saciou a curiosidade dele. Ele não perguntou usar onde, sanguinho, né? De onde, de quê? Se dói, se é machucado, de onde sai, como é que usa. Não. Saciou a curiosidade dele e pronto, né? Então, acho que é um pouco isso. É um pouco da sensibilidade também de quem tá ali com a criança naquele momento, de responder com naturalidade de uma forma muito simples. Porque se a gente também fica dando muita informação e tornando a situação mais complexa, né? A criança vai perceber e aí ou ela não vai entender. E aí que ela vai ficar perguntando mais, né? E aí acaba gerando mais angústia no próprio adulto, que vai ficar cada vez mais enrolado para se livrar daquela situação. E na verdade isso não responde a dúvida da criança. Não. Até porque a criança ela não quer saber tanto quanto o adulto às vezes quer falar. Então o adulto fica ansioso em querer explicar cada detalhe, e a criança não está preparada para escutar sobre isso. Não vai fazer sentido. Eu lembrei agora de um exemplo também, né? A minha irmã, quando era pequenininha, minha mãe contou essa história, que ela estava no chuveiro, né, tomando banho, ela tinha acho que uns 3 aninhos.
aninhos. E aí ela soltou, assim, ela tava brincando, ela soltou assim pra minha mãe, né? Mãe, quer transar? Aí minha mãe olhou assim, gente, já é pra falar sobre isso, né? 3 anos. E aí minha mãe começou a se preparar, né? Respirou fundo, vamos lá, vamos explicar. E minha irmã continuou brincando no chuveiro. Daqui a pouco minha mãe falando, né? No meio da frase da minha irmã, mãe, pega ali o brinquedinho pra mim, mãe, o sabonete. Aí minha mãe percebeu que, na verdade, minha irmã não estava preparada pra escutar. Ela escutou essa palavra, minha mãe começou a explicar, não fez sentido nenhum, e ela parou, não teve mais interesse. Então a gente precisa realmente entender até onde a gente precisa explicar pra criança que é até onde ela quer saber. Agora, Patrícia, uma dúvida de uma mãe que amamentou a sua bebezinha até os 2 anos de idade. Aí ela pergunta, né? Parei de amamentar minha filha com 2 anos, hoje ela está com 3 e ainda gosta de colocar a mão no meu peito. O que fazer? Que é um hábito comum, né? Quando a criança é bebezinha, ela mama e bota a mãozinha no peito da mãe. Isso traz segurança pra ela também. O que acontece? Quando a mãe ela tá envolvida na relação de amamentação com a criança, forma um vínculo muito forte com ela, né? E aí você sabe disso, que vai ser a mãe. E nesse momento a criança tem livre acesso ao corpo da mãe. Então não existe na verdade um bloqueio de quando ela vai colocar a mão, quando ela vai, né, no máximo horários para amamentação, mas às vezes nem isso, e é uma relação muito gostosa, muito saudável. Mas no momento que a criança cresce, para os pais fica muito claro esse limite, mas para a criança nem sempre fica claro. Então tem vezes que no momento que tiver o desmame, os pais precisam sentar com a criança e explicar sobre aquilo que a gente vem falando já nas outras perguntas, sobre o limite. Né? O limite é desse corpo. Então tem vezes que a criança vai colocar a mão no seio buscando um acalento, buscando conforto, uma segurança. Só que isso expõe a mãe, é invasivo. A criança vai crescendo e ela não percebe o quanto isso está ligado a um retorno àquela fase dela de bebê, onde ela tinha esse acesso. Então a gente precisa sentar, conversar com a criança sobre o crescimento dela, o que ela já conquistou, o que ela vem conquistando, na verdade, e que isso não envolve mais o peito da mãe. É uma questão de limite mesmo. Uma questão de limite, você explicar para a criança o respeito ao seu corpo e ao corpo dela. Então, é mais uma vez aquele tema do respeito entrando, que isso tem que ser explicado, orientado para a criança. Não fica claro. E, na verdade, esse limite, Carla, ele precisa ser dado em algum momento para a criança, seja com 2 anos, 3, 4, mas o mais cedo possível. Porque tem crianças com esse movimento, qualquer movimento que gere segurança para ela tenta reproduzir em qualquer momento que ela estiver insegura. Então, a gente já passou por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, já passamos por situações em que a criança tentou colocar a mão, né, no seio de professoras, de outros adultos, qualquer pessoa que traga alguma segurança para ela naquele momento, ela tentou, na verdade, resgatar uma ação que para ela traz uma sensação de segurança, de conforto, né? E para a criança fica muito confuso, né, ser permitido em casa e não pode ser permitido em outros locais. Então a gente precisa sempre lembrar que a criança está envolvida em vários ambientes, não é só em casa. E se ela é uma criança que frequenta a escola, ela vai viver situações na escola e vai reproduzir o que é feito em casa. Se a gente não trouxer as mesmas ideias sobre o respeito, né, os mesmos valores, os mesmos limites, a criança vai ficar muito confusa. A linguagem precisa ser muito parecida da escola e em casa. Se você gostou dos nossos vídeos e conseguiu tirar suas dúvidas, curte o vídeo, se inscreva no canal e siga Estudos da Criança nas redes sociais. Até a próxima, pessoal!